Oi, meu nome é Heloísa, eu sou membro do PET, esse é mais um PET Direito Explica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a recente decisão do STF que determinou que fosse instaurada a CPI da Covid-19 no Senado. Em julgamento realizado no dia 14 de abril de 2021, o plenário do STF referendou uma decisão que tinha sido dada pelo ministro Barroso no Mandato de Segurança número 37360, apresentado em março de 2021 pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, para determinar que o Senado Federal instalasse uma CPI que teria como objetivo investigar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia de Covid-19. Segundo a STF, nessa decisão, o procedimento a ser seguido pela CPI pode ser determinado pela própria Casa Legislativa, mas nesse caso, como teriam sido preenchidos os requisitos constitucionais para a instalação da CPI, não caberia omissão ou análise de conveniência política do presidente da Casa, nesse caso do Senado, para a instalação da CPI, o que feriria o direito das minorias parlamentares em investigar o Poder Executivo. Então, aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma CPI, para que ela serve, quais são os requisitos constitucionais para a instalação de uma CPI e falar um pouquinho dos precedentes da STF nessa matéria. A organização do Estado brasileiro é pautada no princípio da separação dos poderes. Então, nós temos o poder legislativo, o executivo e o judiciário. E cada um desses poderes exerce a sua função típica, ou seja, a função de legislar, de administrar e de julgar, respectivamente. No entanto, dentro de cada um desses poderes, há o exercício de outras funções para além da sua função principal. O Poder Legislativo, por exemplo, também exerce a função de administrar quando cria cargos ou define o plano de carreira dos seus servidores e também exerce a função de julgar, quando, por exemplo, julga o presidente da República num processo de impeachment. A atividade dos órgãos legislativos especificamente, então, não se esgota na função de legislar, não só porque o Poder Legislativo exerce essas funções secundárias que eu acabei de comentar, mas também porque a doutrina constitucional entende que a atuação do parlamento ela é tripartida. Ela tem, por óbvio, a função de legislar, mas também exerce a função representativa e a função de fiscalização. E é dentro dessa função de fiscalização que a gente encontra as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que são previstas pelo parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. As CPIs elas são órgãos colegiados que podem ser formados dentro da Câmara Federal ou do Senado ou do Congresso, nesse caso elas são as comissões parlamentares mistas de inquérito, as CPMIs, e elas também podem ser formadas no âmbito das assembleias, então são as CPIs estaduais, e das câmaras municipais, são as CPIs municipais. As CPIs, portanto, não exercem uma função administrativa, nem uma função de julgar, que é típica do Poder Judiciário. O objetivo das CPIs é investigar um fato determinado por um certo período de tempo. Então, a função das CPIs é investigação. Se for o caso, as conclusões da CPI são encaminhadas para o Ministério Público, que vai promover a responsabilização civil ou criminal dos infratores, mas apenas se for o caso. Não necessariamente ao final de uma CPI serão indicados os infratores, infratores penais ou civis. As CPIs, então, elas possuem um amplo poder de investigação, típico das autoridades judiciais. Há várias discussões sobre quais são os limites desses poderes investigativos, mas os limites estão colocados pela Constituição e também pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que prevê o direito de silêncio para aquelas pessoas que estão sendo investigadas. Então, conceituada uma CPI, agora a gente entendeu para que ela serve, vamos falar um pouquinho dos requisitos constitucionais de instalação de uma CPI. Eu vou pedir licença para ler o parágrafo 3º do artigo 58, que já diz muito daquilo que eu já disse agora. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas,
serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A gente tem, então, 3 requisitos constitucionais para a instalação de uma CPI. O requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, do Senado ou do Congresso, no caso das CPMIs, como já comentei, as comissões mistas, ter como objetivo, como objeto, a apuração de um fato determinado e ter um prazo certo, que obviamente pode ser prorrogado dentro dos limites estabelecidos pelo regimento interno de cada casa. Então, além de estar prevista no texto constitucional, a CPI ela também é regulada por outras normas, como os regimentos internos, como eu já comentei, e também a Lei 1579 de 52, que fala das CPIs. Mas aqui nos interessa apenas os requisitos constitucionais para a instalação da CPI. E o que é interessante notar é que a Constituição não fala de nenhuma deliberação política que deve ocorrer após o pedido de instalação de uma CPI pelos parlamentares. Pelo contrário, cumpridos os requisitos constitucionais, esses 3 que eu acabei de comentar, a comissão deve ser imediatamente instalada, dentro de alguns limites, como, por exemplo, o limite que coloca a Câmara Federal, um limite que já foi considerado constitucional pelo STF, de que apenas 5 comissões parlamentares de inquérito podem estar acontecendo ao mesmo tempo dentro da casa. Mas tirando esses limites de ordem prática ali do regimento, cumpridos os requisitos, a comissão deve ser instalada. Não cabe juízo político de conveniência do presidente da casa para a instalação de uma CPI. Isso porque se entende que a sujeição da aprovação da instalação pela maioria parlamentar poderia causar algum embaraço a esse poder de fiscalização que é típico do poder legislativo, além de violar o direito das minorias, aqui as minorias parlamentares, de realizar essa investigação. Porque, é fácil de imaginar, se um grupo que é minoritário dentro do Congresso Nacional quer investigar um ato do poder executivo, que tem maioria no Congresso, como que esse grupo vai conseguir investigar se qualquer investigação que ele propõe depende da aprovação da maioria? Seria muito difícil. Então, a Constituição prevê esse direito das minorias e coloca os requisitos de instalação da CPI dessa forma para permitir o pleno exercício do direito de fiscalização. O que está em jogo, portanto, é o direito das minorias políticas de fiscalizar a atuação do poder público. Nesse caso, a atuação do poder no combate à pandemia de Covid-19, que é, segundo especialistas da Fiocruz, a maior crise sanitária da história do Brasil e que já deixou 373 mil brasileiros mortos. Além disso, é importante apontar que a decisão da STF está de acordo com os precedentes da Corte. Em 2005, foi a primeira vez que a discussão sobre a determinação judicial de instalação da CPI chegou ao STF, no julgamento do mandado de segurança número 24831, dígito 9, de relatoria do ministro Celso de Mello, no qual se discutia a instalação que ficou conhecida CPI dos bingos. Na ocasião, o STF determinou que o então presidente do Senado, Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, instalasse a CPI, já que tinham sido cumpridos os 3 requisitos constitucionais. Essa foi a mesma situação de outra CPI, de uma discussão do mandado de segurança 26441 de 2007, que discutia a instalação da CPI dos apagões aéreos também durante o governo Lula. Na ocasião, foi citado, inclusive, o ex-presidente da Câmara, o senhor Michel Temer, e eu vou pedir licença para ler um trecho de uma manifestação dada pelo Michel Temer em relação à instalação das CPIs. Não se revela possível a maioria
valer-se desses meios regimentais para transferindo ao plenário da Casa Legislativa a discussão do tema, frustrar com tal expediente a Comissão Parlamentar de Inquérito. De observar-se, em primeiro lugar, que as comissões parlamentares de inquérito foram concebidas constitucionalmente como instrumentos postos à disposição das minorias e até das maiorias para bem exercerem a função fiscalizadora que cabe constitucionalmente ao Poder Legislativo, não podendo, pois, submeter-se apenas à vontade da maioria sob pena de tornarem-se absolutamente ineficazes. Bom, concluindo então, após essa decisão do STF, no dia 16 de abril de 2021, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, fez um pronunciamento afirmando que a CPI será instalada de acordo com a decisão da Corte após o feriado do dia 21 de abril, provavelmente no dia 22 ou no dia 27, e que caberá aos membros da CPI decidir como que se darão os procedimentos e as avaliações da CPI, se vão ser remotamente, presencialmente, etc. Então, para fechar, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão que foi feita pelo ministro Barroso no julgamento do plenário do STF, na qual ele diz que as CPIs elas não têm o papel de apenas apurar coisas erradas, mas também de fazer diagnóstico dos problemas e de apontar soluções. Então, nesse momento do Brasil, esse papel construtivo e propositivo das CPIs ele é mais do que necessário. Então, essa CPI da Covid-19, ela vai investigar os fatos que agravaram a crise sanitária do país. Ela não apenas pode responsabilizar os causadores desse agravamento, mas ele também pode explicar para as futuras gerações por que o Brasil se encontra na situação que se encontra hoje.